Olá, façamos agora a leitura dos capítulos 16, 17, 18, 19 e 20 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Sacrifícios oferecidos a Deus. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Depois que terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Então deu um pedaço de pão, um de carne e um bolo de passas a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres. Ação de graças e cântico de Davi. Ele também designou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para celebrarem e agradecerem e louvarem ao Senhor, Deus de Israel. Eles eram Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, depois dele Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Com liras e com harpas, Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. Nesse mesmo dia, pela primeira vez, Davi deu a Asaf e a seus irmãos o encargo de ministrarem louvores ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, louvai-o, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua presença continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que decretou. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus atos de juízo estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: darei a ti a terra de Canaã, porção da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra, andando de nação em nação, e de um reino, para outro povo, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e repreendeu reis por amor a eles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai em sua presença. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Toda a terra trema diante dele, pois firmou o mundo para que não seja abalado. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e
tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então as árvores dos bosques cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Dizei, ó Deus da minha salvação, salvai-nos e ajuntai-nos, e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Ministros do Senhor. Davi deixou Asaf e seus irmãos ali, diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante da arca, conforme a exigência diária. Também deixou Obed-edom e 68 de seus parentes. E Obed-edom, filho de Jedutum, e Rosa eram porteiros. Deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor no santuário em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos sacrifícios, segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. Estavam com eles Remã e Jedutum, e os demais escolhidos que tinham sido designados por nome, para ministrarem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Remã e Jedutum estavam encarregados das trombetas e dos símbolos para os que os tocavam, e dos outros instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros, então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua família. Façamos agora a leitura do capítulo 17 do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. Davi deseja edificar o templo do Senhor. Davi estabeleceu-se em seu palácio, então disse ao profeta Natã: estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda. Natã respondeu a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Mas naquela mesma noite veio a palavra de Deus a Natã: vai dizer a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. Não habitarei em casa alguma, desde o dia em que não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho ido de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, pelos vários lugares por onde tenho viajado com todo Israel. Alguma vez disse a algum dos juízes de Israel, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo: por que não me edificais uma casa de cedro? Portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosses príncipes do meu povo Israel. Estive contigo por todos os lugares por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar, não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes. Como no tempo em que constituísse juízes sobre o meu povo, Israel agora subjugarei meu povo, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. Agora subjugarei todos os teus inimigos e te declaro que o Senhor te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem e fores para os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e estabelecerei o seu trono para sempre.
Eu serei seu pai e ele será o meu filho. Não desviarei dele a minha misericórdia, como a desviei daquele que foi antes de ti. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou, sentou-se diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus, quem sou eu e quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Ó Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste da família do teu servo e me trataste como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer, Davi, acerca da honra com que tratas o teu servo? Tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, fizeste toda esta obra, esta grandiosidade, revelando todas essas grandes coisas. Ó Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há Deus além de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Que nação da terra é semelhante ao teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, resgataste para ser teu povo, tornando-te famoso e operando esses grandes e terríveis feitos em favor do teu povo, que do Egito resgataste para ti, expulsando de diante deles as nações e os seus deuses. Pois estabeleceste para sempre o teu povo Israel como seu próprio povo e te tornaste o seu Deus, ó Senhor. Ó Senhor, seja agora confirmada para sempre a tua promessa acerca do teu servo e acerca da família dele, e faze como prometeste. Seja o teu nome estabelecido e glorificado para sempre. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Sim, é Deus para Israel. Que a família de teu servo Davi permaneça firme diante de ti. Meu Deus, tu revelaste ao teu servo que lhe edificarias uma casa. Por isso, o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Ó Senhor, tu és Deus e falaste esta boa palavra acerca do teu servo. Agora, conforme a tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Porque o que tu abençoas será abençoado para sempre, ó Senhor. Façamos agora a leitura do capítulo 18. As vitórias de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Conquistou Gate e os seus povoados que estavam em poder deles. Também derrotou os moabitas que se tornaram sujeitos a ele, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, perto de Ramate, quando este ia retomar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto 100 deles. Quando os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 de seus homens. Então Davi estabeleceu guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios se submeteram a ele, pagando-lhe tributos. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Amém, aleluia, glórias a Deus. Davi pegou os escudos de ouro dos servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também tomou grande quantidade de bronze de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, com o qual Salomão fez o tanque de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Hadorão saudar e felicitar o rei Davi por ter lutado contra Hadadezer e por tê-lo derrotado, pois Hadadezer guerreava sempre contra Tou.
Adorão enviou-lhe também todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações, dos Edomitas, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas. Além disso, Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele também estabeleceu guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram sujeitos a Davi. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era escrivão. Benaia, filho de Joaida, liderava os peleteus, e os filhos de Davi eram conselheiros do rei. Glória a Deus, aleluia. Passamos agora à leitura do capítulo 19, do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. A guerra contra os amonitas. Depois de algum tempo, morreu Naás, rei dos amonitas, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Davi enviou mensageiros para consolá-lo por causa de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas para consolar Hanum, os chefes dos amonitas disseram a Hanum: pensas que Davi enviou consoladores em honra de teu pai? Na verdade, os seus servos vieram para reconhecer e espiar a terra a fim de destruí-la. Então Hanum tomou os servos de Davi, raspou-lhe a barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os mandou embora. Davi foi avisado do que havia acontecido a esses homens. Então enviou mensageiros ao encontro deles, pois foram muito humilhados. O rei disse: ficai em Jericó até que vossa barba cresça e então voltai. Vendo Hanum e os amonitas que havia provocado ódio em Davi, mandaram 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Ará, Maacá e de Zobá. Eles alugaram 32.000 carros e o rei Maacá com seu exército, os quais vieram e acamparam diante de Medeba. Os amonitas também se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Ouvindo isso, Davi enviou Joabe com todo o exército dos guerreiros para lutar contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha, à entrada da cidade, mas os reis que tinham vindo ficaram separados no carro. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e alinhou-os contra os sírios. Então, entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai, para que as alinhasse contra os amonitas. Joabe disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei socorrer-te. Sê forte e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e as tropas que estavam com ele se aproximaram dos sírios para o ataque, mas estes fugiram dele. Quando os amonitas viram que os sírios fugiam, eles também fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, mandaram chamar os sírios que habitavam além do rio. Eles vieram sob a liderança de Sofaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao ser informado disso, Davi,
ajuntou todo o exército, todo o Israel, passou o Jordão e foi ao encontro deles, posicionando-se contra eles para a batalha. Quando Davi já estava posicionado para a batalha, os sírios atacaram. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou 7.000 condutores de carros deles e 40.000 homens da infantaria. Também matou Sofaque, general do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram paz com Davi e se submeteram a ele. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. Façamos agora a leitura do capítulo 20, do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Joabe levou a elite do seu exército e devastou a terra dos amonitas e sitiou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e verificou que pesava 1 talento de ouro e tinha pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele também levou grande despojo da cidade. Além disso, levou seus moradores e os submeteu ao trabalho com serras, trilhos de ferro e machado. Davi fez isso a todas as cidades dos amonitas. Então Davi voltou com todo o povo para Jerusalém. Depois disso houve guerra contra os filisteus em Gezer. Então Sibecai, o Zatita, matou Sipai dos descendentes do gigante, e eles foram subjugados. Houve outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como lançadeira de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E ele também era descendente do gigante. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, porque ele havia exultado Israel. Esses eram descendentes do gigante em Gate. Foram mortos por Davi e seus soldados. Bem, concluímos a leitura dos capítulos 16, 17, 18, 19 e 20 do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. Nós clamamos ao Senhor pelo fim desta guerra entre a Ucrânia e a Rússia, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.